Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende, do RDTV. Hoje a nossa entrevista é sobre a cidade de Santo André, que no próximo dia 8 de abril faz 460 anos. E para falar sobre esse assunto, a programação e assuntos do governo, entrevistamos Carlos Grana, prefeito da cidade. Grana, obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui no seu gabinete para falar sobre a cidade. Eu que agradeço a você, seja muito bem-vindo, Ayrton, né? E a todos que acompanham a nossa Rede TV. Tá ok. Grana, primeira pergunta, você já está 92 dias no governo. A cidade comemora 460 anos. Os moradores de Santo André já têm motivo para comemorar com essa nova administração? Tem porque nós estamos iniciando o governo com um ritmo bastante acelerado. Conseguimos rapidamente resolver ou encaminhar a solução de alguns problemas que estavam muito críticos na cidade. Iluminação, limpeza pública, mato, roçagem, e rapidamente conseguimos retomar alguns projetos muito importantes para a cidade, Ayrton. Que é sobretudo a volta do relacionamento com o governo federal e com o governo estadual. Projetos que estavam parados e a gente conseguiu, logo no início do governo, já retomar. A equipe de secretariado está correspondendo à nossa expectativa, né? Realizamos um planejamento estabelecendo metas e prioridades, não só para curto prazo, mas para todo o mandato. E, portanto, eu creio sim que a cidade tem a comemorar muito agora, nos 460 anos, e tenho certeza que ela terá muito a comemorar nos próximos 4 anos. Ok. Nos seus primeiros dias de governo, você teve uma dificuldade muito grande, foi a questão das enchentes. Né? Deu um bom trabalho para você administrar esse assunto. E a enchente acabou até provocando outras situações graves que vai consumir até uma fatia do orçamento, que foi o abaixamento da ponte na Avenida do Estado. Nesse assunto, enchentes, você já tem algum encaminhamento para que o próximo ano não ocorra a mesma coisa? Olha, de fato, nós sofremos muito, principalmente no domingo de carnaval. Nós tivemos mais de 72 árvores que, pela idade ou pelos seus problemas estruturais, acabou caindo. Felizmente nós não tivemos nenhuma vítima de árvores. Tivemos, infelizmente, a morte de um morador, que infelizmente foi salvar vidas, o Dorival, desabamento, né? Dorival ali no Santa né? Cristina, e aí desabou o muro sobre ele. Nós lamentamos muito profundamente, eu acompanhei todo o sofrimento da família, né, ao se lamentar. Nós estamos trabalhando firmes, porque passado o período de chuvas, agora é o momento de trabalhar. Então nós temos já várias obras em licitações, que vão se iniciar imediatamente, e vamos procurar, se não solucionar 100%, mas eu creio que no próximo ano Santo André não vai sofrer como sofreu. Tendo em vista que a falta de manutenção dos córregos, das bocas de lobo, né, dos esgotos, também prejudicaram de uma certa forma a cidade. Nós estamos atuando junto ao PAC Saneamento, estamos com recursos novos e vamos investir de forma que, se a gente não conseguir zerar, eu creio que a gente vai minimizar muito a questão e o sofrimento com as chuvas, que, diga-se de passagem, nos pegou num momento muito delicado. Ok. Entre as soluções se indica a questão dos piscinões, né? Até o governo Alckmin disse que vai fazer uma PPP, até para que o piscinão sempre esteja limpo, né? Que acho que é um grande problema, porque o reservatório acaba não tendo a sua função. Você vai fazer pressão para que o Estado cumpra o seu papel de limpar os piscinões? Foi muito bem-vindo esse anúncio no último dia 21, abriu a licitação para a PPP. Eu acho que nós vamos ser, em Santo André, beneficiados com 2 piscinões de grande volume, né? O principal é do Córrego do Taioca, do qual nós vamos também fazer um processo de retomada das obras e vamos fazer toda a canalização e a pavimentação dessa região importante. Não só para resolver o problema da enchente naquela região, mas também para resolver o problema da mobilidade. Ali é uma região que nós podemos interligar praticamente a Pereira Barreto, Lauro Gomes, Centro de São Bernardo, toda essa movimentação que hoje, esse trânsito vem aqui pela perimetral, serem canalizados por trás e, portanto, até a Vila Luzita a gente conseguir uma boa condição para os motoristas, para os usuários de transporte coletivo. Então, de fato, é uma prioridade esse combate às enchentes. Além, é claro, do nosso velho problema da Avenida dos Estados,
Nós estamos aproveitando que essa ponte que acabou cedendo e construindo uma nova ponte. Uma ponte já com as estruturas mais adequadas. Tanto é que a sua vazão, largura, vamos deixar uma altura mais adequada e tentar minimizar, até porque é uma região importante. Ali está ampliando os benefícios e ampliando a infraestrutura. Tivemos com o reitor da Universidade Federal e ele nos anunciou um plano de expansão. Então nós não podemos ter mais alagamento ali naquela região tão importante. Que é uma área crítica, né? Que é uma área crítica, não só a conturbação em relação ao trânsito, mas também é uma área que nós queremos atrair novos investimentos. O próprio poupa-tempo, que nós pretendemos agora consolidar com o governo do estado, também estará sendo realizado naquela região. Então, portanto, nós não podemos permitir mais que haja enchente naquela localidade. Nessa linha da questão da mobilidade, durante a campanha eleitoral se discutiu muito a questão de ter viadutos que transpassassem o rio tomando o ATI. E essa ponte que cedeu, ela não vai interferir no seu projeto de fazer com que a Prestes Maia tenha fluidez no trânsito? Não, ela praticamente é uma manutenção. O que nós pretendemos é realizar, no mínimo, 4 pontes que façam a transposição do rio Tamanduateí. Esse projeto está em fase final. Nós praticamente batemos o martelo com os demais prefeitos da região, porque se trata de um programa de mobilidade que envolve a região do Grande ABC. Que é o PAC Mobilidade. Que é o PAC Mobilidade, uma encomenda da presidenta Dilma para nossos prefeitos, agora que fomos eleitos, e o prefeito Luiz Marinho que foi reeleito, e nesse plano prevê... Esse viaduto vem com recurso do regional? Vem com recursos do PAC Mobilidade, recurso federal. Tá. Né? E, portanto... Mas vai ter contrapartida de várias cidades? Ou só de Santo André? Todos os programas do governo federal sempre há algum nível de contrapartida. Sim. Ou seja, no financiamento, ou seja, do próprio Tesouro Nacional. Mas a maior parte, praticamente quase que a totalidade deles, provém de recursos do governo federal, que quer ajudar o Grande ABC a sair desse travamento que, infelizmente, nós estamos nos encontrando nesse momento. Grande, já que você está falando de verbas federais, você tem iniciado nesses 92 dias muita ação com o governo federal e até estadual. Sim. Você já visitou o Palácio dos Bandeirantes, você já colocou vários projetos. O que na sua opinião, vai andar mais rápido? Olha, eu acho que a gente tem 3 projetos que já foram aprovados para ter início agora, imediato, que é ampliar a rede de produção de água local. Em 460 anos, Santo André só produz 5% da água que consome. Os outros 95% nós temos que comprar da Sabesp. Mas essa é uma relação com o governo estadual? Te digo já. Nós conseguimos que fosse aprovado um recurso de 89 milhões, que vem do PAC Saneamento, e com isso nós vamos ampliar nossa capacidade de produção, de captação de água, da ordem de 25% do que nós consumimos hoje. Vai ser uma estação de tratamento de água, Maeta, que será localizada ali próximo do clube de campo, ali na região do Pedroso. E, portanto, é uma conquista importante para a cidade, nos dá praticamente uma autonomia e uma melhoria da qualidade e do fornecimento de água que é oferecido pelo Semasa, mas que havia essa dificuldade de adquirir água por parte do Semasa junto à Sabesp. Então, esse é um programa que eu acho que vai rapidamente, daqui a um ano, a gente está chegando nesse nível de produção de água. O segundo é uma reforma bastante profunda no corredor Guarará. É uma importante ligação entre o centro da cidade e a Vila Luzita, a região praticamente mais populosa hoje da cidade. Nós conseguimos um recurso de 103 milhões de reais, também liberados pelo governo federal. Vai entrar em fase de licitação. E o terceiro, que eu acho que foi uma conquista importante, Santo André obteve o recurso do PAC Cidades Históricas. É um programa novo, é o primeiro ano que o governo federal está praticando, com vistas a também implementar uma rota turística para a Copa do Mundo, e de 44 cidades que foram escolhidas em todo o Brasil, Santo André foi contemplada com a escolha da nossa vila de Paranapiacaba, que vai haver toda uma revitalização, uma coisa fantástica, nas 320 residências, mais os monumentos, mais todo o entorno, a mobilidade vai melhorar, calçamento e assim por diante. Que Paranapiacaba é uma propriedade da prefeitura, né? Ela é propriedade, ela pertence ao município, né? Foi adquirido com recursos do próprio município. A vila estava um pouco decadente, né? Nós estamos revitalizando agora com o Festival de Cambuci, com o Festival de Inverno, e ano que vem eu espero
está inaugurando com a presença, inclusive, de turistas ingleses, Sim. que por conta da vinda aí e quem sabe até fazer um jogo de futebol, porque há quem diga que ali foi o primeiro campo que foi sede de futebol no Brasil, provocada pelo Charles Miller. Então nós vamos ter um momento de comemoração muito intenso por conta disso daí. Santo André volta a ter oportunidade de entrar na rota de turismo para a Copa do Mundo. Grana, você falou 3 ações com o governo federal e no estadual. Apesar de ser oposição, você tem articulado tanto diretamente com o governo como com os deputados aliados ao governo do Alckmin, né? Cabe registrar, Ayrton, que estou tendo uma atenção muito especial, sobretudo pela bancada de deputados que são aqui do ABC, independentemente de partido. Ana do Carmo é minha companheira do PT, mas da parte do Orlando Morando, do Walter Bittencourt, do Alex Manente, uma atenção bastante importante junto aos interesses da população de Santo André. Então, portanto, é um agradecimento público a eles que têm se empenhado em fazer uma ponte, uma aproximação da prefeitura junto ao governo estadual e tem sido bem sucedida. Pois bem, você conviveu com eles na Assembleia, né? Foram companheiros da Assembleia, tínhamos opiniões ou posições partidárias diferenciadas, eu era oposição, eles eram situação, mas eu acho que esse pouco tempo que nós convivemos na Assembleia Legislativa, nós conseguimos ter um amadurecimento e, portanto, eles têm sido bons parceiros para a cidade de Santo André. Tanto é que o próprio projeto do Poupa Tempo foi retomado com muita rapidez, projetos também como a melhoria da parte tecnológica, do viário, o polo tecnológico nós pretendemos retomar e acredito que com isso, o próprio Chácara Baronesa, que é digamos assim, uma das regiões hoje mais importantes, de preservação do verde na cidade, eu tenho tido o apoio dessa bancada que está representando o ABC. Não vou deixar de destacar também a deputada Vanessa Adamo, do qual não fiz referência anteriormente, mas também tem sido uma grande parceira da cidade. A Chácara Baronesa é um parque estadual, né? Perfeitamente. E tem um problema sério lá, que é a questão do consumo de droga virou uma cracolândia, né? Com certeza. E tem que ter uma ação rápida, né? E uma ocupação desordenada, né? Sim. Havia um projeto habitacional no governo do prefeito João Avamileno, infelizmente ele não foi levado à frente, nós ficamos 4 anos e a situação piorou. Piorou porque aumentou o número de ocupação desordenada e aumentou o consumo de usuários e de drogas, e acho que nós estamos tomando, junto ao governo do estado, o próprio secretário Bruno Covas tem também dado uma atenção a esse tema e nós esperamos que a gente consiga dar uma solução, uma destinação mais adequada para a população em torno e também, no segundo momento, buscar uma solução habitacional para aquelas famílias que estão ali desassistidas. Pegando esse gancho de questão habitacional, durante a campanha você prometeu 3.000 habitações populares. Você vai conseguir cumprir isso no teu governo? Nós estamos já revendo essa meta, porque a necessidade de Santo André é bem superior. Então qual a necessidade real? Alguns dizem algo em torno de 20 mil. 20 mil. Claro que em 4 anos a gente não vai conseguir e nós chamamos o secretariado e colocamos um desafio mais ousado. Nós estamos colocando uma meta de atingir aí pelo menos 5.000 unidades que nós vamos entregar durante o nosso mandato. Nesse aniversário já vai ter entregas de casa? Vai, nós estamos fazendo uma remoção de um projeto do PAC, primeiro PAC, que atende ali ao córrego Caçaquera. Nós vamos fazer uma remoção das famílias que estão ali vivendo em situação subhumana, praticamente em cima do córrego, e nós vamos já entregar essas unidades de forma adequada ali no Juquiá e também no Conjunto Londrina. Então é uma boa notícia, são as primeiras 350 unidades. Tem vários outros projetos, estamos adquirindo alguns terrenos, até porque para o PAC ou para o Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo federal, nós precisamos ter disponibilidade de terreno. É uma dificuldade, porque o custo do terreno na região metropolitana, particularmente na cidade de Santo André, é alto. O governo tem que fazer porque a iniciativa privada não vê uma ação lucrativa, né? Exatamente. Praticamente é uma operação, segundo as próprias construtoras, que é 0 a 0, né? Mas é importante porque é um investimento social
e a prefeitura tem que entrar com a sua parte. Ok, então é uma promessa de campanha que já está andando, né? Está andando e nós vamos superar essa meta, se Deus quiser. Outra promessa, Grana, durante a eleição, e agora você já até deu algumas iniciativas em relação a esse tema, é o bilhete único. Claro. Né? Hoje tem 90 dias e na campanha se diz que em 90 dias iria implantar o bilhete único na cidade. Teve a questão da Câmara tal, e teve as discussões com os empresários do setor. Sim. Como está essa questão? Os moradores de Santo André vão ter condições de usar o bilhete único em pouco tempo? Vão, em muito pouco tempo. Essa é uma bandeira antiga. Se nós recorrermos a programas de governos anteriores, essa estava como uma bandeira, um desafio, nunca conseguiu ser implementada. Nós estamos num processo que amadureceu ao longo dos primeiros dias de governo, tivemos reuniões com os empresários, que são as concessionárias aí, que realizam o trabalho de transporte coletivo municipal na cidade. Eles me pediram, a partir do dia 20 de fevereiro, eles me pediram 90 dias. Então eu espero aí que por volta do dia 18 de maio, nós estejamos aí já com o sistema integrado e o bilhete único está funcionando plenamente. Claro que vai demorar um tempo ainda para ser adaptado, né? É um sistema novo, da mesma forma como foi implementado em São Bernardo, em Guarulhos, em Osasco, mesmo em Mauá, há um processo ainda de transição. Mas os benefícios são enormes, Ayrton, porque o bilhete único não é apenas ele isolado, ele vem com um conjunto de serviços adicionais que é importante, porque regulariza... As empresas precisam dar contrapartidas. As empresas precisam dar as contrapartidas, aumentando o número de veículos novos. Elas vão estar colocando um sistema, né, de digitalização, vão oferecer os cartões, todos os equipamentos para atender o bilhete único, as novas catracas, também foram contrapartida dos empresários. Então, acho que é um sistema que vale a pena. E, claro, criando as bases para a gente, num segundo momento, ter um bilhete único metropolitano. Uhum. Você sabe, eu sou autor lá do projeto de lei na Assembleia Legislativa. Nós temos que perseguir. Mas para a gente ter o bilhete único metropolitano, integrando ônibus municipal, metrô, trólebus, né, trem, a gente precisa fazer a lição de casa. E Santo André está fazendo, eu acho que em 4 meses e pouco, conseguir garantir a execução do bilhete único é um avanço importante. Eu gosto de trabalhar com metas ousadas. Okay. Não adianta, se eu dissesse que ia demorar 1 ano, ia acomodar todo mundo. Eu fiz questão de falar em 90 dias, sabia das dificuldades, mas eu fiz questão até para colocar os empresários numa condição de atender esse benefício para a cidade. Mas o bilhete único ainda depende de uma aprovação na Câmara. Ah, é verdade. E tem a questão das críticas em relação ao bilhete único, que é o subsídio que vai se dar a esse setor. Sim. As contrapartidas estão de acordo com o valor do subsídio. Claro. Ó, nós temos uma situação em que a possibilidade de Santo André, comparando com outras cidades, está abaixo da média. Sim. Então, mas é algo que vai se ajustar. O que nós não queremos é pagar mais nem pagar menos. É cobrir, atender o município, atender o cidadão, o usuário de transporte e fazer com que o sistema de transporte de Santo André não caia também numa decadência. Claro. Porque também ninguém vai trabalhar perdendo dinheiro. É claro. O próprio governo federal está fazendo a desoneração até do transporte público, né? No primeiro momento a gente vai ter o subsídio, que é um modelo que funciona em todos os municípios que tem o bilhete único, mas provavelmente a gente possa, num debate mais amplo, estender para que haja, num outro momento, a possibilidade de ter algum incentivo fiscal em vez de ser utilizado o subsídio. Okay. O importante é a gente implantar, ser uma conquista da cidade. Eu acho que vai a possibilidade do usuário, né, em qualquer ponto da cidade que cruze com uma outra linha, descer do seu ônibus original, ter aquele momento de 90 minutos, é um ganho para a cidade, é economia, até porque você vai mexer diretamente no bolso de quem usa hoje 4 tarifas, né, para simplesmente se deslocar internamente na cidade. Ok. Grana, você disse que é uma pessoa ousada, né? O PT reassumiu a Santo André e voltou à questão do orçamento participativo. Uhum. Quer dizer, e você disse que quer discutir com a sociedade os projetos e até abrir, de repente, alguma ação que não foi contemplada no plano de governo. Claro. Esse plano plurianual, ele vai conversar com a sociedade, mas tem alguns setores que acabam tendo
algumas dificuldades até no início do governo, que é a questão das ONGs. O senhor vai conversar por setores, né? Perfeito. E a ONG é uma delas que você vai conversar. Claro, claro. E nesse início de governo teve um problema sério que foi o INAB, né? Que é uma ONG ligada à educação, teve todo um processo, não foi renovado o contrato. Infelizmente. Como que você vê a relação do poder público com as ONGs e qual é o discurso que vai ter com eles? Bom, é o mesmo discurso que eu fiz na campanha. Eu acho que há ONGs, entidades da sociedade civil, OCIPs, fundações, que têm um trabalho sério, que prestam serviço complementar e são muito importantes. Nós temos que saber separar o joio do trigo. Aqueles que prestam bom serviço, prestam conta, estão de acordo com aquilo que foi contratado, né? Seguem rigorosamente aquilo que está estabelecido nos convênios. Eu acho que não vejo nenhum preconceito, muito pelo contrário, tem de continuar esse trabalho. As ONGs não precisam ficar receosas em discutir. Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Nós teremos ONGs que vão continuar participando. No próprio caso do INAB, não havia interesse do governo em suspender o contrato. Mas por conta de rejeição e por motivos de rejeição de contas, nós não podemos ficar vulneráveis, portanto tivemos que rescindir e claro, nós vamos ter que, num curto espaço de tempo, solucionar, até porque os profissionais que executavam esse trabalho precisam dar continuidade. Tinha professor de educação física, tinha orientadores, tem uma série de funções que a gente não tem ainda disponível. Porém, eu já estou tomando a iniciativa de contratar e chamar concursados que foram aprovados, inclusive no mandato anterior, para ocuparem esses espaços. Eu estou fazendo com que a orientação do tribunal seja seguida, né? Que é algo que não vinha sendo feito aqui na cidade. Estava aumentando só as ONGs. Ou seja, quando for necessário utilizar a ONG, vai. Claro. Quando não utiliza o próprio serviço público. Exatamente, até porque nós temos pessoas na própria cidade que realizaram concurso público e que têm total capacidade, demonstraram isso sendo aprovados no concurso, para executar os trabalhos que nós precisamos. Só em questão da INAB, já foi depositado o dinheiro? A INAB nós já depositamos em juízo os direitos, até porque era inaceitável que o trabalhador, né, do INAB, ele fez por merecer esse salário e tem os seus direitos trabalhistas. Eu não podia depositar nem para o INAB nem para o sindicato. Eu só podia depositar esses valores, que dão da ordem de 2.200.000, diretamente em juízo, até para que as partes agora, tanto o INAB como o sindicato, possam, juntamente à Justiça Trabalhista, resolverem essa pendência. Porque eu não poderia cometer uma improbidade administrativa em tomar iniciativa, porque o dinheiro é público, o dinheiro é da cidade de Santo André, eu não poderia ter essa irresponsabilidade. De modo geral, todos os funcionários do INAB compreenderam. Claro que eu me solidarizo com a situação deles, reafirmo, não era nosso interesse de suspender o contrato, nós tivemos que suspender por conta da decisão e da orientação do tribunal. Ok. Outro assunto, Grana, já que a gente está elencando aqui vários assuntos, né? Eu só queria fazer uma ressalva anterior, Pois quer dizer, nós vamos fazer o orçamento participativo, só que esse primeiro ano nós vamos fazer em forma de PPA, Programa Plurianual, como você mencionou, porque é importante as pessoas saberem que tem uma certa diferença. Sim. O orçamento participativo, ele apenas previa o orçamento do ano seguinte. Ok. Né? Então, discutia em 2013 o orçamento de 2014. O PPA, ele vai mais além. Ele discute não só do ano que vem, mas também discute dos próximos 4 anos. Esse plano já é para os 4 anos. Exatamente. Né? Ele poderia ter sido feito dentro de uma sala... É uma lei, inclusive, né? Ele poderia ter sido feito dentro de uma sala de técnicos. Sim. Nós tomamos a ousadia, novamente, em discutir com a população, não só a população das regiões, mas também, como você ressaltou, por segmentos. Eu quero ouvir os empresários, ouvir as igrejas, ouvir a sociedade civil, os sindicatos, os empresários. Eu acho que é os segmentos sociais que influenciam e que, na verdade, que são o que impulsionam, né, o desenvolvimento da cidade de Santo André. Ok. Outro assunto agora, Grana, que está sendo até discutido na Câmara através de um vereador, o Edson Sardano, que é a questão da operação delegada. A segurança também foi tema durante a eleição. Você é a favor ou contra essa operação delegada? Em São Paulo tem, com Haddad, né, o prefeito de São Paulo. É possível implantar aqui? Existe uma certa resistência da Guarda Municipal. Sim. O atual secretário de Segurança que você colocou na prefeitura também é um policial militar. Foi. Comandou a nossa
Polícia Militar na região. Como que você vê esse assunto? Eu vejo que é um tema a ser aprofundado. Eu acho que nós devemos abrir esse debate. Me preocupa, em alguns aspectos, que você está ampliando a jornada de trabalho do policial militar, que por lei ele já tem uma jornada menor, até por conta do risco e da periculosidade que a sua profissão, o risco está iminente. Né? Então eu sou daqueles que passou a vida inteira lutando para diminuir a jornada de trabalho. Por um outro lado, a remuneração do policial militar, ela está aquém das necessidades. Então ele acaba se recorrendo do bico, né? E muitas vezes o bico, ele é uma atividade que é atividade ilegal, ela não tem um registro, ela é algo que não é, digamos, assumido, formal, perfeitamente. Então eu diria, por outro lado, nós temos a nossa Guarda Municipal que nos honra muito com o seu trabalho. Nós temos uma equipe que, inclusive, nas últimas semanas, nesses primeiros meses que nós estamos aqui à frente do governo, ela teve ações importantes de combate ao crime, ao combate às drogas, porque ela também tem essa condição, mesmo sendo constitucionalmente a atribuição de cuidar da questão do patrimônio, mas ela tem feito porque qualquer cidadão tem o direito, num flagrante delito. Mas esse assunto está aberto, então? Eu acho que está aberto. É um debate que a gente está querendo aprofundar e eu quero debater com muita tranquilidade. Só não quero tomar uma decisão isolada do conjunto da região. Sim. Eu acho que a gente precisa levar esse debate para o consórcio, discutir com os demais prefeitos, para que a gente tenha uma ação mais integrada, até porque a Polícia Militar funciona de forma regionalizada aqui no ABC. Ok. Grande, eu queria mudar um pouquinho de assunto, a questão política. Claro. Já no início do governo, a Câmara Municipal de Santo André elegeu um presidente que não era da sua base, né, que o Montorinho disputava com o Donizete Pereira. Essa eleição trouxe um certo, não digo uma cisão, mas trouxe um embate, né, entre o Executivo e o Legislativo. E até se criou o chamado G12, que é um grupo de 12 vereadores na Câmara. Como que você vai conseguir conseguir fazer a sua base de sustentação na Câmara? Como que está esse trabalho de persuasão entre os vereadores do chamado G12? Olha, primeiro, eu vou tratar a Câmara Municipal com muito respeito e, sobretudo, a sua autonomia como um poder legislativo, né? Eu não tive atuação, até porque acho que não é adequado o prefeito recém-eleito interferir na formação do comando da Câmara Municipal. Eu acompanhei, claro, tinha uma preferência clara pelo vereador Montorinho, pelo que ele já prestou de serviço à nossa cidade, um vereador muito experiente, mas respeito a autonomia da Câmara e reconheço no presidente Donizete uma pessoa que está à altura para comandar os trabalhos legislativos. O debate de base aliada, de oposição, eu tenho tratado com muita naturalidade. Eu acho que o meu papel agora no começo de governo é apresentar ações, iniciativas de governo. A cidade não quer saber se eu tenho 9 ou se eu tenho 12. A cidade quer saber o seguinte: está tendo resultado do governo ou não? Se tem bons projetos ou não? Se tem bons projetos ou não. Se está correspondendo às expectativas do qual a cidade votou, é isso que ela quer saber. Ela não está discutindo. A cidade nunca discutiu se o governo anterior tinha 12, tinha 15, tinha 16. Eu acho que se a gente tem o propósito de trabalhar, a minha intenção é trabalhar com os 21. Não quero trabalhar só com maioria ou minoria. A minha intenção é trabalhar com os 21 vereadores. E você veja, o primeiro projeto que eu enviei foi o projeto que ampliou o aluguel social, né, que é o emergencial, que estava aí congelado todos esses anos em 380. Houve uma negociação, né? Nós propomos inicialmente 450 e aí acabou, por unanimidade, aprovando um acordo de 465. Okay. Então eu acho que esse exercício de diálogo é importante, eu não vejo como problema. Eu até disse em reunião com o chamado G12, eu disse que eu estava satisfeito, porque faz com que o debate dos vereadores tenha que ser mais capacitados, né? E eu não tenho problema nenhum em ser fiscalizado o tempo todo, né, pelos meus atos, pelos atos do meu governo. Isso, inclusive, até ajuda a que os nossos secretários, os nossos agentes de governo, eles tenham uma atuação bastante atentas
né? E trate com naturalidade toda essa cobrança que faz parte do jogo democrático. Eu lutei boa parte da minha vida onde a gente não podia votar nem ser votado, então estou muito satisfeito. A democracia faz parte desse relacionamento maduro, e eu acho que na hora de decidir o que é melhor para a cidade, os vereadores vão estar ao lado da cidade. Ok. Grana, quando você iniciou o governo, você disse que ia fazer uma reforma administrativa, criando secretarias e outras ações que dependem também da Câmara a aprovação. O governo não deixou de trabalhar dentro do foco que vocês planejaram. Não. A gente vai apresentar sim, no momento Ela vai adequado. ser integral ou vai ser por partes? A nossa ideia é de fazer uma reforma geral. Sim. Ou seja, não fazer picadinho. Sim. Então, por isso que, quando você está fora do governo, você tem algumas intuições. Quando você assume o governo, outras percepções aparecem. E as opiniões podem também ter mudanças. Então, inicialmente, a gente tinha um desenho. Eu estou percebendo que esse desenho tem que ser readequado. A reforma já não é a mesma? Portanto, não necessariamente será a mesma que eu tinha pensado. No dia 1º de janeiro. Ou que o governo tinha pensado no 1º de janeiro. Então, achei por bem ter uma cautela, fazer o governo funcionar, porque é isso que a cidade quer, que o governo corresponda, ela quer que enfrente os problemas. Se tem secretaria ou se é diretoria, a população não está preocupada. Quem está preocupado são os políticos. Ela quer um serviço bem prestado. Né? É os políticos e, claro, a nossa estrutura tem que ser adequada para ser mais ágil e eficiente. Mas nós já estamos funcionando, o governo está em sintonia, estou gostando muito do secretariado. Né? Acho que é um secretariado que talvez seja o secretariado que mais andreenses teve na história de Santo André, na história política de Santo André, ou quem nasceu, ou quem trabalhou, ou quem tem a relação com a cidade. Não é de apenas um partido político, talvez seja também o governo que mais pluralidade partidária tem. Eu ia perguntar isso para o senhor. Pela primeira vez na história, o PT está fazendo um governo aliando a outros partidos. Né? Começar com um trabalho maravilhoso da minha vice, que é do PRP, né, que está como secretário de desenvolvimento, ao secretário de obras, Paulinho Serra, que hoje está no PSD, mas foi PSDB como vereador, ao Salles, secretário de Cultura, que está fazendo um excelente trabalho nessa área, muito dinamismo, e é do PDT, já foi de outros partidos, Paulo Piagentini, que nunca foi filiado a nenhum partido, Marta Sobral como diretora de esporte. Então eu estou muito satisfeito, né? Leandro Laranjeira, da comunicação, também não foi filiado a nenhum partido. Então eu acho que está sendo muito proveitoso, e essa pluralidade de ideias está fazendo com que a gente cresça bastante, e acho que isso é o que interessa para a cidade. Recentemente você até fez um planejamento estratégico com o governo. Perfeito. Até para afinar as prioridades. Claro. Já está sentindo o efeito desse planejamento? Sem dúvida. Eu retomei aquilo que o Celso Daniel nos ensinou, trabalhar com planejamento estratégico. Há tarefas que são das secretarias ou dos órgãos e das autarquias, do SEMASA, do CRAS, assim por diante, que são aquele cotidiano. É o arroz e feijão que tem que responder, é o pronto-socorro, que tem que dar atenção para as demandas. Agora, um governo não pode ficar se limitando a apenas ser um síndico, cuidando das demandas. Nós precisamos ter um planejamento do que nós queremos com a cidade daqui aos próximos 20, 30 anos. Então, é importante, quando a gente faz um planejamento, para definir as prioridades de governo. Então, nós temos as prioridades das secretarias, as prioridades dos secretários, dos segmentos, mas a gente tem prioridade de governo. Nós definimos como 16 prioridades. 16 prioridades. Né? Que eu poderia chamar de 16 grandes desafios que nós vamos ter. Entre elas é ampliar essa meta de moradia, temos a tarefa de dar tratamento 100% aqui do saneamento na cidade, melhorar aí a possibilidade de produção de água, melhoria, embelezamento da cidade, a mobilidade urbana, né, a questão da segurança, o combate ao crack. Ou seja, nós temos várias metas que a gente vai perseguir, e a partir daí as secretarias realizam seus planejamentos, mas dentro de um planejamento estratégico. E aproveitando essa oportunidade que é ter o governo federal e o governo estadual com tanto interesse em Santo André. Ok. Voltando um pouquinho à Câmara, você ainda não escolheu um líder de governo. Perfeito. Qual a razão disso e se vai escolher daqui a algum tempo?
Olha, é claro que essa decisão eu vou tomar junto com os vereadores. Eu acho que a tendência é de que a gente escolha um líder de um partido aliado e não seja um vereador do PT. Nós vamos ter a liderança do PT, né, que hoje está sendo exercida pela Beth Tonobon Sirac, e vamos ter um líder de governo. Eu acho que é por bem, seria melhor e mais adequado, aprendi isso com o presidente Lula, que a gente precisa governar com forma mais ampla. Então, a tendência é de ser escolhido um vereador ou vereadora de um partido que não seja do PT. Ok. Até para a gente terminar a entrevista, Adriana, uma das bandeiras do seu antecessor, o Aidan Ravin, foi a saúde. Né? Ele ganhou até a eleição nessa bandeira, fazendo poupa-tempo da saúde, fazer uma revolução na saúde. E você venceu ele na eleição até com esse tema, com certeza, que foi recorrente em todos os debates, né? O que você viu quando entrou na prefeitura em relação à saúde e o que já mudou? Bom, primeiro nós ampliamos imediatamente a nossa rede de urgência. Então nós já conseguimos adquirir 5 novas unidades de UTI móvel, que é o SAMU. Vamos ter agora até o final de abril expectativa de conseguir mais 6. Então a gente dobra a capacidade de UTI. Estou até o final do mês ampliando também a rede de UTI do Hospital Central. Nós tínhamos, vou dobrar, hoje nós temos 17, nós vamos aumentar para 32. Estamos discutindo com os profissionais da saúde a ampliação dessa rede preventiva, que é ampliar os programas da saúde da família, com mais profissionais, mais capacitados, né? E com isso a gente vai já melhorando progressivamente. Já ampliamos o atendimento do Hospital da Mulher, né? Vamos ter mais uma sala de cirurgia, a 4ª, que é justamente para restituição de mamas, algo que a cidade estava reivindicando, eu acho que é uma coisa super importante para as mulheres. E vamos também todo um tratamento psicossocial, que é conseguir, através do Ministério da Saúde, em parceria, ter os consultórios de terapia, os CAPs, né? Ampliando a rede de atendimento, e também nós vamos ter uma espécie de república de recuperação de drogados, né? Que é super importante, que são um modelo, vamos ter 2, uma para infanto juvenil, outra para adultos, e ampliando também a oferta de remédios. Nós conseguimos, aí desde 2008, não havia ampliado a lista de gratuidade que era distribuído na rede para as pessoas. E hoje nós já ampliamos mais esse serviço, ampliamos mais 6 novos remédios que estão sendo distribuídos para a população de forma gratuita. Ou seja, a gente vai começando a fazer o possível. Eu sei que a saúde, não só em Santo André, mas é um problema metropolitano do país, mas a gente tem melhorado, e o esforço dos profissionais da área, Dr. Homero e toda a sua equipe, tem feito um esforço gigantesco para a gente melhorar a cada dia e essa meta. O nosso projeto é um desafio de humanizar, né, a saúde pública em Santo André, e, portanto, é uma tarefa árdua. Eu vou persegui-la. Indiscutivelmente, se você disser para mim que está bom, eu vou dizer assim, está muito longe do desejável. Mas a gente vai perseguindo, vamos melhorando aos poucos. E eu confio muito no Ministério da Saúde. O ministro Padilha esteve aqui comigo agora, logo no começo do mandato, e já está com grande disposição de ajudar a cidade em atingir esse grau de melhorar e humanizar a saúde de Santo André. Antes até de terminar, eu queria voltar um pouquinho à política. Claro. Tem 2 situações que vão ocorrer a curto prazo, que é a eleição do diretório, do PT, né, que sempre teve uma disputa interna forte, mas o Luiz Turco, presidente do partido, ele teve um papel fundamental na tua eleição, até para fazer com que o teu nome fosse consenso entre todos os candidatos que estavam. Claro. Eu queria saber qual vai ser a sua participação nessa eleição do PT e se você já tem os seus candidatos a deputados escolhidos ou isso ainda faz parte de uma conversação. O Sirac é o candidato federal, né? Sim. Deputado federal, Sim. Que é um candidato natural, né? E o Luiz Turco aparece aí na Bolsa de Apostas, né? É o teu candidato? Olha, eu diria que o Luiz Turco reconhecidamente fez um excelente trabalho, né? Com a sua experiência de 12 anos no membro do diretório estadual, né? Esteve sempre aqui desde a fundação do PT em Santo André. Acho que ele correspondeu e foi um grande líder dessa nossa conquista de retomada.
eu tenho dito, não como prefeito, mas como militante do PT, né, porque é assim que eu me coloco dentro do partido, acho que a gente tem que construir unidade em torno da candidatura, da reeleição do presidente Luiz Turco. Você é a favor da reeleição dele? Da reeleição do Luiz Turco, acho que é muito natural, pelo que ele prestou de serviço, que ele pode também, no próximo período, dar conta dos desafios, né? A questão eleitoral, claro, nós vamos deixar para discutir o ano que vem, mas indiscutivelmente tem uma preferência, né, para que o Luiz Turco seja candidato, mas é uma questão que tem que ser tratada no partido, no PT, e claro, é mais do que natural a gente lutar pela reeleição do deputado federal da cidade, meu companheiro Vanderlei Sirac, né, que também teve um papel importante na construção, ao lado do João Avamileno, ao lado da Ivete, ao lado de todos os militantes que tiveram a maturidade naquele momento de decidir por uma candidatura de consenso e não ter prévia, né? Eu acho que é ali que se começou o início da conquista e que nós atingimos a vitória, sem dúvida, é com esse início de processo. Claro, depois tem todo o debate, a cidade queria mudança, vamos mudar, estamos mudando e vamos corresponder na medida em que os desafios forem aparecendo, né? São outros temas. Temos problema orçamentário? Temos. Temos problema de precatórios? Temos. Agora, são problemas que nós temos que enfrentar. A cidade precisa, quer se desenvolver, você acompanha diariamente tudo que acontece aqui na cidade. Eu acho que a Santo André merece, e nos seus 460 anos, ter uma esperança a mais ainda do que nós vamos conquistar pela frente. Eu não poderia perguntar, já que você citou a questão dos precatórios, né? Que a questão das dívidas foi um tema recorrente todos os dias do teu governo, né? Sem dúvida. Como que você vai virar essa página em relação às dívidas e agora com um novo elemento que é a questão dos precatórios? Bom, primeiro, antes da decisão do Supremo, que abriu aí um vazio de indefinições, nós estamos aguardando a publicação do acórdão. E precisamos ver o que de fato vai ocorrer. Nossa parte, nós íamos cumprir rigorosamente aquilo que foi aplicado pela lei. Sim. Pedimos agora 60 dias para ter um parecer aí do que vai ocorrer para o futuro. Agora, infelizmente, fui surpreendido, né? Essa semana, notificado pelo Tribunal de Contas aí, do Tribunal, Estado, que nós estamos devendo aí uma diferença de 7 milhões. Então a dívida passou de 110 para 100 e... De 110 que nós tínhamos computado até o momento, ela passou do dia para a noite para 117. Ou seja, são mais 7 milhões que deixou de serem recolhidos ou repassados, que provém da conta dos precatórios que Santo André devia, tendo em vista o acordo, né, de parcelamento da dívida da cidade. Claro, a gente fica preocupado, mas vamos tratar, e tem aí a Frente Nacional de Prefeitos, que está se mobilizando em torno do tema e que de uma forma ou outra nós vamos ter que achar uma solução. Eu acho que não dá para voltar a ficar um passado onde o Estado ou a Prefeitura finge que paga e o cidadão lá na ponta não recebe. O sistema que estava em vigor era um sistema que estava atendendo bem, as pessoas estavam recebendo, eu quero continuar pagando, agora precisa ter uma definição por parte do Supremo novamente. Até no governo Aydin, houve uma das promessas de campanha dele foi acabar com os precatórios em 4 anos, né? Mas aí surgiu a emenda 62 e acabou deixando de lado a negociação faltam 12 anos. Com os credores, né? Até com deságio e tal, né? Então eu tinha todo um plano de antecipar, de fato, Ayrton. A gente estava estudando, consultando alguns bancos de financiamento, para ver se a gente antecipava com algum nível de deságio. Mas tivemos que suspender toda essa discussão, tendo em vista que agora, por conta da decisão do Supremo, nós estamos com uma indefinição de esse quais assunto, são os inclusive, vai procedimentos. ser pautado com o consórcio, né? Porque Já afeta outras cidades. Já foi, mas com certeza a situação nossa não é nada confortável. Santo André tem uma dívida muito alta com os precatórios. Chega a R$1 bilhão, né? Chega a R$1 bilhão, nós estamos falando de quase um orçamento de recursos diretos do município. Isso, se voltar a ter aquelas sequestros, nós vamos ter uma situação complicada. Espero que não chegue nesse ponto, mas a gente vai ter que ficar muito atento. Ok. Até para terminar mesmo, né? Na programação aqui de festejos dos 460 anos da cidade, a gente vai ter alguma visita de Brasília aqui na cidade? Quais são os principais eventos da cidade? Olha, nós fizemos o convite, né, principalmente aos ministros, né, que são aqui de São Paulo,
ministra Mira Belchior, sempre andreense, Gilberto Carvalho, ministro da Secretaria-Geral, fizemos o convite ao ministro Mercadante, ao ministro Padilha, estamos aguardando, eles também estão super atarefados, início de governo, o governo da presidenta Dilma está fechando uma série de ações que desencadeou a partir de fevereiro com os municípios, então a gente tem sim uma expectativa de alguns ministros estarem aqui em algum momento, né? Acho que seria oportuno, estiveram aqui no ano passado, acho que seria muito agradável a visita deles. Você tem um padrinho forte, que é o Lula, né? Será que ele vem na comemoração? O Lula, no dia 8, é aniversário da dona Marisa. Sim. Ele já mandou recado dizendo que não estará aqui. Sim. No dia 7, então não vou poder contar com o presidente Lula, infelizmente. Estamos tratando aí, ele vai fazer uma viagem no dia 8, se eu não me engano, ele me disse, para Nova York, e aí no seu retorno, eu creio que alguma atividade ele deverá, com certeza, estar aqui durante esse mês de abril, para prestigiar a cidade de Santo André e o nosso governo. Grana, você foi um animador até dos comícios do Lula, né? Foi muito tempo. Né? Qual vai ser o seu papel agora com as eleições presidenciais e para governador? Olha, tá muito cedo ainda, né? Eu estou muito focado nessa questão de governo, na governabilidade. Agora, claro, a gente vai defender com unhas e dentes a continuidade do projeto. E a prioridade é o projeto nacional da continuidade do governo da presidenta Dilma, né? Que indiscutivelmente, pelas próprias pesquisas, da opinião pública, tem feito um governo... Mas o processo já se antecipou, né? Ah, com certeza. Eu acho que a gente tem todas as condições, né? Se mantiver esse ritmo de reelegermos e dar continuidade a esse projeto tão maravilhoso que se iniciou em 2003 com a eleição do presidente Lula. Eu tenho convicção. Meu papel é ser um soldado nesse projeto. E eu acho que quanto melhor eu me esforçar para fazer um bom trabalho como prefeito, mais eu ajudo o projeto nacional. Você acha que o Alexandre Padilha, ministro da Saúde, é um bom candidato ao governo? Está cedo ainda. Essa questão de São Paulo ainda está no momento ainda prematuro, né? Precisamos deixar evoluir um pouco mais a conjuntura política, né? E na hora... Eu não me preocupo muito com esse assunto, sabe por quê? Eu sempre digo aos meus amigos, olha, vamos aguardar o que o Lula nos indica, que é melhor. Tá certo. Porque senão a gente vai ficar sofrendo por antecipação. Eu tenho certeza que o presidente Lula vai saber nos orientar qual é o melhor caminho. Ok. Grana, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe para falar um pouquinho sobre o cenário da cidade, a questão da comemoração dos 460 anos de Santo André, que é comemorado dia 8 de abril, na próxima segunda-feira. Boa sorte nesse início de governo. Deixa eu só te falar que você sabe que eu sou um assíduo, né? Internauta. Sim. Acompanho sempre todas as suas entrevistas, diariamente, o jornal e o site. O RDTV. O RDTV, um grande abraço a todos vocês, a sua equipe toda, principalmente a você, mas a toda a sua equipe, né, que tem feito esse trabalho excelente de jornalismo sério aqui na região do Grande ABC. Obrigado, Grana. Caro internauta, você viu um pouquinho da entrevista com Carlos Grana, prefeito de Santo André. Caso queira mais informações sobre essa matéria ou outros assuntos relacionados, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.